Boom! Estudos para concursos. INSS. Direito à liberdade. Artigo 5, né? Esse conteúdo que eu estou lendo é separado em alguns direitos nos incisos do monte de incisos que tem lá no artigo 5. Registro mestre José Afonso da Silva. Tem tanta... Como é que se diz? Tanta poluição visual nesse vídeo, né? Que não tem nenhum lugar pra gravar. Tem canudos aqui atrás. Garrafas. Tomada. Né? Existe o mestre... Direito à liberdade. Registro mestre José Afonso da Silva. A Constituição determina a liberdade de ação, assim como de locomoção, no artigo 5, 2 e 15. No 2 diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sabemos que o povo é soberano e o povo é sonatário de indivíduos, ou seja, de pessoas. Consequentemente, as pessoas também são soberanas. Elas são donas do seu nariz. Ninguém manda numa pessoa, apenas a lei manda numa pessoa. E mesmo assim, porque no fundo, a lei é feita por nós, embora por intermédio de nossos representantes. Ninguém poderá ser obrigado a fazer qualquer coisa se essa ordem não provier de lei. Nem mesmo o presidente da República poderá mandar o cidadão fazer qualquer coisa se não estiver prevista tal obrigação em lei solenemente. Diremos ao presidente que vá mandar nas negas deles. Da mesma forma, se estivermos fazendo alguma coisa, ninguém poderá nos mandar parar. Apenas pararmos se a lei mandar. É o princípio da legalidade, fundamental para a liberdade individual e protegendo o indivíduo contra a tirania, a proponência e os desmandos. Se uma pessoa vier a ser obrigada a fazer ou parar de fazer alguma coisa que não está prevista em lei, haverá crime de constrangimento ilegal. É livro... Constrangimento ilegal, interessante. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Em um país democrático, todo mundo pode ir e vir qualquer canto e para qualquer lugar, podemos até ir embora do país e retornar quando quisermos. Nada nos impedirá. E é o nosso direito constitucional. Claro que isso não valerá se estivermos condenados pela justiça. De nada adiantaria, porém, o direito de locomoção no país ou para fora dele, se não pudéssemos levar conosco os nossos bens, nosso patrimônio, que constitui não apenas o produto de uma longa vida de trabalho, como a garantia de um direito tranquilo e também nosso meio de vida. Por isso é que a Constituição acrescentou ao direito de locomoção também o de levarmos conosco os nossos bens. Claro que isso não dispensará de pagarmos eventuais tributos. Esse direito de ir e vir com os bens é próprio dos regimes democráticos, em que a liberdade de indivíduo é preservada. Nos regimes totalitários, poucos importa se de direita ou de esquerda, as pessoas são proibidas de sair do país sem especialíssima autorização do governo. Né? O direito da liberdade, só que agora é o do espírito. Primeiro foi locomoção ou era só liberdade? Direito de ação e locomoção. Agora o direito de espírito é inviável a liberdade de consciência, de crença. É inviolável, não pode fazer coisas contra a crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. A consciência e crença religiosa integram a liberdade de pensamento. São modalidades específicas do pensamento humano. Se já deviam ser protegidas sob este aspecto, são especialmente tuteladas, porque enriquecem as pessoas em sua relação social e incentivando a solidariedade e o amor ao próximo, bem assim, dando um sentido especial à vida e nos motivando na convivência em comunidade. Não importa o segmento religioso pelo qual opta a pessoa. A Constituição protege a todos, indistintamente. Essa proteção se estende aos templos, ou qualquer local em que a religiosidade é cultada. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se assim invocar, para eximir-se da obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Proíbe a Constituição que se faça qualquer discriminação contra as pessoas porque seja ela católica ou protestante ou budista, ou islamita ou espírita, ou macumbeiro, etc. Assim, ninguém será transferido de uma seção porque é espírita,
e todos os demais funcionários são católicos. A religiosidade não poderá ser o fundamento para qualquer privação de direitos de uma pessoa, por exemplo, não ser promovida porque o chefe é islamista e o funcionário é ateu. Mas essa liberdade de crença não poderá, por outro lado, servir a pretexto para a pessoa se safar das obrigações sociais que a lei impõe a todos, exemplo, o serviço militar, o alistamento eleitoral, enxergando a hora de cumprir com o dever legal imposto a todo mundo, católico ou testemunha de Jeová, budista ou macumbeiro ou indivíduo, religioso ou não, ele deverá cumprir com seu dever. Caso não o cumpra, ele poderá ser privado de algum direito que a lei preveja, por exemplo, a perda de direitos políticos. E visando assegurar a efetividade desse direito, a Constituição proibiu expressamente a criação do culto oficial, como existia antigamente. Se o rei do católico, todos os súditos deveriam sê-lo. Artigo 19. É vedada a União aos Estados e o Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los e embarcar. Se lembra que o Estado ele é laico, sem religião. Embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles o seu representante em relações de dependência, ressalvado na forma da lei a colaboração para o interesse público. Os governos municipal, estadual ou distrital ou da União não poderão tomar qualquer providência para proteger ou proibir qualquer tipo de culto religioso. Assim, é proibida a criação de um culto oficial ou o culto religioso será sempre livre e privado. Próxima página. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sério? Essa é a página certa? Tá certo, é a página certa. O pensamento essencial é a essência da individualidade. Só é ser humano o que pensa e só é livre o ser humano que contempla, né? Não, aqui está escrito. Pode pensar com absoluta liberdade. De nada, entretanto, valerá o pensamento livre e a criação intelectual, seja científica, seja filosófica ou mesmo política, se não pudermos manifestar nossas ideias aos nossos semelhantes. A convivência social só alcançou o estágio em que estamos porque os homens passaram uns aos outros as riquezas produzidas em seu pensamento. A proibição do anonimato visa impedir que os abusos por ideias danosas a muitos poderiam ser veiculadas, sem que houvesse qualquer responsabilidade do pensador. No anonimato só se escondem o covarde. Podemos pensar a manifestar nossos pensamentos, mas é fundamental que a fonte da ideia seja vinculada, seja conhecida. Artigo 220, ainda sobre essa coisa de manifestação, né? É interessante esse conteúdo que eu estou lendo, porque ele fala de artigos que falam extras da coisa dos incisos 5. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. 2201. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5. Daí tem o 4 aqui, que é o primeiro, né? 4, 5, 10, 13 e 14. Também é vedada qualquer cintura da natureza política, ideológica ou artística e compete à lei federal. Duas coisas compete à lei federal. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias, de que não se recomendem em locais e horários que em que sua apresentação se mostre inadequada. E também estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde ou ao meio ambiente. A propaganda comercial de tabaco e bebidas, esse é o quarto do 2020. Alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Súmula 6. A publicação de veículo impresso de comunicação independe da licença de autoridade. Quem convive em coletividade precisa entrar em contato com seus semelhantes, não apenas com um ou alguns, mas também com todos. Seja para contar as novidades, seja para fazer um espetáculo esportivo ou cultural, e seja para contar uma história. Quando as pessoas entram em contato com a comunidade, ocorre a comunicação social.
Essa comunicação concretiza a manifestação do pensamento, da criação e as expressões de informação. Quanto mais um povo conversa entre si, mais consciência tem ele do que ocorre na vida social e dos interesses individuais e coletivos. Há na comunicação social um importante instrumento de vigília e fiscalização sobre tudo quanto acontece, protejamos os nossos interesses pessoais e os de nossa coletividade. É por isso que a Constituição protege a comunicação social. É um dos princípios fundamentais disciplinando a comunicação social. O jornalismo não poderá ser embaraçado. É proibida a censura. O mestre José Afonso da Silva leciona que a liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos formais. Direitos, formas e processos e veículos que possibilitam a coordenação desembaraçada de criação, expressão e difusão de pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos 4, 5 e 9, 12 e 14 do artigo 5, combinamos com o artigo 220 e 224 da Constituição. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Muitas vezes pessoas, valendo-se da liberdade de pensamento e manifestação de seu pensamento, veiculam ofensa à nossa honra e à nossa dignidade, maculando nosso nome e nossa fama. A Constituição assegura a todos nós que, nesses casos, a nós nos será garantido o direito de resposta. Assim, se alguém usou da televisão para dizer alguma coisa que nos prejudicou moralmente, poderemos exigir que aquele mesmo canal de televisão, no mesmo programa e horário, conceda-nos a oportunidade de respondermos à ofensa. Claro que se, numa programa de 15 minutos, a ofensa durou apenas 2 minutos, teremos tempo aproximado de 2 minutos e não os 15 para a resposta. Eu já tinha lido isso. Isso aqui estava no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu vi. O fato de que respondemos à ofensa nada tem a ver com nosso direito de indenização. Se uma pessoa ofendeu nossa honra e dessa ofensa resultou prejuízo material, moral ou à imagem, poderemos processá-la para obrigá-la a indenizar. Do outro lado, a liberdade das comunicações também abrange a comunicação pessoal ou privada particular. Falta ainda 3 páginas. Estou colocando aqui. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou obstrução processual penal. Também faz parte da nossa intimidade individual as correspondências, cartas e telegramas e nossas comunicações telefônicas. Ninguém pode abrir uma carta ou telegrama nossa para bisbilhotar o seu conteúdo, nem a pretexto de ser polícia e fazer investigação policial. Nenhum juiz poderá autorizar. A única exceção refere-se ao telefone. De regra, é proibida a escuta telefônica, fato corriqueiro, clandestinamente, mas a Constituição permite que seja autorizada a escuta telefônica em casos de investigação criminal para uma apuração de crimes respectivos autores. Essa autorização, porém, só será nas hipóteses de uma lei definida e ainda assim será dada por um juiz. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário para o exercício profissional. A vida em coletividade pressupõe que um sem número de interesses comuns sejam tratados e decididos em todos os lugares. Obviamente, todos devemos saber o que está acontecendo. A Constituição garante-nos esse direito de obtermos informações sobre os assuntos que nos digam respeito, direta ou indiretamente, ao acesso à informação. Alcançar ou obter a informação que nos interessa. A imprensa especialmente vive na prestação da informação, tornando públicos os fatos ocorridos na sociedade. Toda profissionalmente, o jornalista não apenas precisa ter acesso a obter informação, como precisa estar garantido de não será obrigado a contar quem lhe deu aquela informação. É que, se uma pessoa contar alguma coisa a um jornalista e esta publica, certamente as pessoas interessadas ou denunciadas queiram saber de onde vem e com quem foi obtida aquela notícia. Provavelmente farão o possível para prejudicar a fonte, ou seja, quem passou a informação. Se um jornalista fosse obrigado a revelar o nome da fonte, ninguém contaria mais nada aos jornalistas, temendo ser envolvido em prejudicado. Com isso, toda a sociedade seria prejudicada, pois não receberia notícias e, consequentemente, não exerceria nenhum controle ou fiscalização sobre os homens que gerenciam os interesses públicos. E se fiscalizados pela empresa, eles já fazem miséria, já imaginou sem fiscalização? É por isso que a Constituição garante o sigilo da fonte. É verdade que muitos abusos poderão ser cometidos
Tipo, notícias falsas passadas com má fé por terceiro ou pela própria jornalista inescrupuloso. Mas é um risco e preço que compensa o bem maior, que é o acesso à informação para uma maior fiscalização dos homens públicos. Uau, que legal! Na liberdade de informação de jornalística reside o instrumento principal para viabilizar a liberdade das comunicações, ponderando o mestre José Afonso de Silva, que diz: o acesso de todas as informações é um direito individual consignado na Constituição, que também resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Liberdade de informação jornalística, que está lá no artigo 220, 1 e 2, 1, 5 e 6, que eu acho que eu acabei de ler, né? Próximo é o direito de liberdade, é o da criação. E eu não sei o que significa, que tipo de criação ele está falando. Vamos ver quanta tinta ainda tem na caneta. Ainda tem uns 1 centímetro de tinta. Direito à liberdade de criação. O mestre José Afonso da Silva leciona aqui: a liberdade de expressão entre atividade intelectual, artística, científica ou comunicação é assegurada no artigo 5.4, com restrição do artigo 2203. Então entendi. A criação é de fazer arte ou fazer treco industrial, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. É proibido proibir. A censura sempre foi uma das formas de limitar-se à manifestação do pensamento. Uma pessoa, arrogando-se numa superioridade suprema, atrevia-se a dizer que uma obra era ou não era boa para o povo. Se é verdade que muita porcaria era evitada, não era menos verdadeiro que muitas preciosas artísticas ou científicas eram sepultadas sob tacanhos pretextos político-militarescos. Se o povo deve julgar o que lhe serve ou não. Só o povo deve julgar o que lhe serve ou não. Ninguém precisa de paixão ou ditador de sua intelectualidade. Ter paixão, não é paixão, é paixão. Também a licença é abolida pela Constituição. A licença seria uma prévia autorização para que fosse publicada uma obra qualquer. É claro que, sob pretextação burocrática, interesses políticos levariam à negação de muitas licenças. E aos produtores de obras intelectuais, artísticas e científicas é dada proteção espacial pelo artigo 5 XXVII, que é 27, e XXVII, que é 28, que diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, de publicação ou representação de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nessa conveniência social não é feita exclusivamente de trabalho. Faz-nos bem o espírito musical e a literatura, uma pintura ou escultura, um espetáculo esportivo ou teatral. Toda essa atividade artística é produzida por pessoas especiais, dotadas de especial poder de criação. E última página. Quer dizer, eu achei que era a última página. Agora eu lembro que tem um textinho extra na uma outra página. E como são usufruídas progressivamente por todas as regras e são publicadas, reproduzidas ou usadas e exploradas comercialmente. Nenhum artista teria estímulo em produzir obras artísticas apenas pelo prazer de dar vazão a seu poder criativo, enquanto ele morreria de fome criando outros se enriqueceriam explorando pela arte. Se todos se beneficiam, é justa a sua exploração comercial de suas obras seja privilégio do artista criador. A Constituição protege o autor, o criador intelectual, e pertence a ele o direito de explorar, seja por execução, seja por reprodução ou qualquer tipo de utilização. As obras que ele criar, sendo seu patrimônio, poderá vendê-lo em quem quiser e se quiser. Esta apostila, por exemplo, é a criação intelectual do professor, que só autoriza a empresa a apostila solução. E é explorar... acabei falando o treco, e daí? Explorar se algum concorrente safado a copiar, plagiar, ainda que disfarçadamente, estará cometendo crime contra a propriedade intelectual do professor, e será obrigado a indenizá-lo e ainda irá para a cadeia, além de serem apreendidas cópias dos criminosos. Acabou a tinta? Nunca compre qualquer produto criminoso, nenhum simples apostila, pois poderá perdê-lo e será apreendido. O barato sairá caro. Esse direito equivale ao direito de propriedade, pertence ao artista, ao criador intelectual e passará aos seus herdeiros caso ele morra. A lei, porém, estabelece um prazo para que os herdeiros explorem essa obra artista e depois desse prazo
então a obra pertencerá a todo mundo, e por isso que podemos gravar uma música clássica ou encerrar uma peça sem pagar direitos autorais. Artigo X, V e I são assegurados nos termos da lei a proteção de participações individuais em obras coletivas de reprodução e de imagens de voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização de aproveitamento econômico das obras são que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. Algumas obras artísticas não são criadas por uma pessoa, em especial resultam de um trabalho somado de todos, coletivo, que intervierem. Um filme, por exemplo, não existiria sem que todos os atores participassem em uma obra coletiva. Da mesma forma, um espetáculo esportivo de futebol. São 22 jogadores, juiz, a bandeirinhas, cartolas e até mesmo a torcida uniformizada, que dá vida à vibração ao espetáculo. Sempre que uma pessoa tiver qualquer participação individual numa obra coletiva, essa sua participação será protegida. Embora a obra seja de todos, nem por isso será a obra explorada por algum espertalhão que se aproveite do fato de ser de todos e, consequentemente, não poderia ser dita como sendo de um só. Se se reunirem pessoas famosas e cantarem uma música, quem gravou a música deverá pagar direitos autorais a cada um dos improvisados cantores. Isso, claro, se houver exploração comercial dessa obra. Se um gol do Pelé é explorado comercialmente, todos os jogadores que aparecerem no filme ou vídeo terão direito de uma participação. Essa proteção, que assegura a participação individuais, os direitos a serem compensados na exploração comercial, deve ser fiscalizado. Essa fiscalização é um direito constitucional de participação do participante, e poderá ser feita por ele mesmo ou por uma associação de que ele participe, que tenha essa finalidade ou até pelo sindicato de classe. Outro sim, o mestre José Afonso da Silva nota que a CF traz um capítulo sobre agricultura, no qual estabelece que o Estado garantirá a todos ao pleno exercício dos direitos culturais e o acesso das fontes de cultura nacional, apoiará a incentiva e a valorização e a difusão da manifestações culturais e populares indígenas afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório brasileiro. No artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações da cultura populares, indígenas e afro-brasileiras e das outros grupos participantes do processo civilizatório do Brasil. É tão bom se o 215 fosse usado direito. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas e de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional da Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração de ações do poder público que conduzam a... Olha, peguei o tinta de caneta. Uiba! Eu gosto desse artigo 215. Eu vou marcar aí. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzam a defesa da valorização do patrimonial cultural brasileiro, conduzem à defesa da valorização do patrimônio, conduzem à produção, para a promoção e difusão dos bens culturais, conduzem à formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura de suas múltiplas dimensões, e conduzem à democratização do acesso aos bens da cultura, e conduzem à valorização da diversidade étnica e regional. Que legal esse último, né? Ela estabelece o Plano Nacional de Cultura. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e também imaterial, tomados individualmente em um conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar e de fazer e viver, e as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico, paleontológico e ecológico científico. Também tem o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá, protegerá patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos e desapropriação e de outras formas de cautelamento e preservação.
2. Cabem à administração pública, de forma da lei, a gestão de documentação governamental e as providências para franquear e consultar quantos elas necessitem. 3. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento dos bens e valores culturais. 4. Os danos de ameaça ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Cansei de falar números, risca os números. Ficam tombadas em todos os documentos e os sítios de detentores de residências históricas dos antigos quilombos. É facultada aos estados do Distrito Federal vincular a fundo estatal de fomento à cultura até 5/10% de sua receita tributária líquida para financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos de pagamento de despesas com pessoal de encargos sociais, é vedado pagar com despesas com pessoal e encargos sociais, é vedado pagar serviços de dívida e é vedado pagar qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente ao investimento ou ações apoiadas. Todo povo tem um modo especial de viver o mundo e de se relacionarem as pessoas entre si. E esse tipo de comportamento, costumes, tradições e conhecimentos chama-se cultura. Isso marca a personalidade de um povo, porque retrata a sua alma social. Se nossa personalidade individual deve ser protegida, também nossa personalidade social também deve, e é de ser preservada. É o que procura nos garantir a Constituição, protegendo-o de nossas formas de expressão, nosso modo de criar e fazer e viver, e tudo o mais. É dever do Estado garantir nossa cultura e proteger-nos nossas manifestações culturais afetam as origens do miscigenado povo brasileiro e manifestações culturais populares indígenas, afro-brasileiras e outras tantas. Isso tudo se projeta também nas artes da ciência e da arquitetura, etc. O mestre José Afonso da Silva, de novo, ainda registra que a liberdade de transmissão e de recepção de conhecimento foi destacada pela Constituição em relação ao exercício do magistério de seu artigo 206. O ensinamento será ministrado com base nos seguintes princípios. No 206 diz assim: o princípio de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o sabor. Que demais. Quer dizer, não sabor, saber. Que demais. De novo, o ensinamento dos ministros será ministrado, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A liberdade é um dos fundamentos constitucionais da vida democrática. Também na educação há que ser observada, por isso ninguém será obrigado a aprender algo que não queira. Assim, se não quero ir à escola, não vou. Se não quero aprender inglês, nada me obrigará. Se não quero cursar medicina, não o farei. Naturalmente, isso nada tem a ver com o dever de aprender as matérias curriculares para passar de ano. Se o aluno se dispôs ao curso, preordinadamente quis submeter-se àquele aprendizado. Eu não quero aprender inglês. Vale o mesmo raciocínio para o ensino, para as pesquisas e divulgações de pensamento, da arte do saber. Pode saber tudo sobre filosofia, mas nem querer ensiná-la, nem realizar mais pesquisas, nem querer divulgar meus conhecimentos. Tem um arquivo morto, um sábio inútil, mas ninguém me obrigará a esterilizar. Por qualquer forma, meu tesouro. O pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Esse princípio é fundamentalmente moderno. Tempos houve em que os professores, como automatas, não podiam discordar de métodos pedagógicos sob pena de serem banidos da rede de ensino. Era proibida a evoluir por mais retrogrado ou ineficiente que fosse o método adotado. Hoje não mais se depende de boa vontade de um dirigente para que uma escola, mesmo pública, pratique a ideia de concepções pedagógicas diferentes. Outro sim, a Constituição proclama a liberdade para o ensino privado. A educação poderá ser uma empresa particular, naturalmente com objetivo lucrativo. Nenhuma novidade, como se evidencia em nossa realidade social, avultando-se a relevância das empresas de ensino, que melhor remuneram os professores e assim prestam um serviço melhor de nível qualitativo. Nem a liberdade de ação profissional deixou de ser amparada no texto constitucional. No Constitucional diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Só com o trabalho o homem vive com dignidade. A Constituição garante a todos nós o direito de trabalharmos sem qualquer tipo de atividade e a única barreira oposta é a necessidade de sermos tecnicamente capazes, se quisermos exercer alguma atividade que exija conhecimento específico. É que, em muitas profissões, se o profissional não tiver em muitas profissões
Se o profissional não tiver conhecimento técnico especial, ele poderá resultar em prejuízos às vezes irreparáveis às pessoas que dele se servirem e assim, por exemplo, um médico necessariamente deve ter conhecimento de ciência médica e deverá, portanto, ser diplomado e inscrito no CRM, que é o órgão. Legal. Assim acaba o treco. Porque o conteúdo acabou. E aí, tchau.